Nós te pedimos, Senhor Deus, ser conosco, Pai, nessa tarde. Abençoa a sua família, esposa, filhos, parentela, meu Deus. No nome poderoso do Senhor Jesus é que nós te pedimos, Pai. Usa ele, meu Deus, de maneira surpreendente, até mesmo para ele, mas que o seja para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Tati? Tati está aqui mais uma vez na primeira fila. Glória a Deus. A Tati é que faz as mídias aqui, me manda, né? Ela não perde nenhum flash aqui, me manda depois. Tem uns vídeos aí que os outros não conseguem capturar e a Tati consegue. Louvado seja o nome do Senhor. Quero parabenizar todos os papais que estão neste culto. Quem é pai aqui que está aqui presente? Deixa eu ver aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Então que o Senhor abençoe a vida de vocês grandiosamente. Que seja uma data de se alegrar. Sabe, talvez alguns pais tiveram algumas frustrações com a paternidade. Talvez estão passando por algum momento difícil, onde um filho que você depositou tanto amor, tanto cuidado, não tem tido reciprocidade da parte dele para com a sua vida. Mas eu quero dizer que isso não muda o teu ministério, o teu ofício, a tua missão de pai. Irmãos, convenhamos, é uma missão árdua, de renúncia, de entrega, mas se tiver algo mais prazeroso eu desconheço. A Sara acabou de desenhar pintar uma casa e veio e disse: é a sua casa, pai, pega. Estou lhe dando uma casa de presente. Eu chamei a existência na terra aquilo que no céu já existe, e disse: eu creio, então eu posso, Senhor. E ela tem bosque, tem um jardim, tem árvore, tem um sol perto assim, né? A Imperatriz já tem um sol perto, um sol para cada morador, mas faz parte. Amém? Então é um privilégio ser pai. Se alegre nesse dia. Talvez algumas coisas que aconteceram, sim, a gente seja responsável. Coisas negativas, né? Mas tem muita coisa boa que acertamos também. E nós não podemos medir a nossa caminhada, o sucesso da nossa vida como pai, por causa de decisões dos filhos, ou por causa de momentos não tão bons, né? Na verdade, tudo isso faz parte do processo. E muito menos vocês, pais que estão aqui, tem que olhar demais para as coisas que já passaram antes de conhecer a Jesus. Nós precisamos olhar para hoje. Uma vez que vocês conhecem a verdade, conhecem a palavra de Deus, nós precisamos olhar para esse tempo e, a partir de Cristo, restaurar a nossa família, buscar restaurar, construir algo que seja eterno dentro dos nossos lares. Amém? Então, pai, lembre, seus filhos olham para você e esperam um homem bíblico. Não joga nas costas da tua esposa aquilo que é responsabilidade tua. Tem muita coisa que a mulher precisará fazer, mas ela não vai poder acordar com a responsabilidade do sacerdócio. Isso é nosso. Como eu disse, muitas vezes é árduo, mas é prazeroso. Então, parabéns. Louvado seja o nome do Senhor por cada um que é aqui, que é formador de família. E cadê aqueles que não são pais ainda, mas serão? Assim, deixa eu ver, os que não são pai ainda, mas serão. Amém. Tem uns assim com medo. Meus irmãos, dá certo. Alguns doam fralda, outros doam um carrinho, mas dá certo, se preocupa não, moço. Eu estou orando por jovens corajosos que queiram formar famílias e dar filhos para suas esposas. Amém? Quando eu casei, eu e minha esposa não tinha nada. Logo em seguida eu dei 2 filhos para ela. Eita, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Que privilégio, amém? Esse é um culto de ceia. Nós só ceiamos porque Ele perdoou os nossos pecados, porque Ele curou nossas enfermidades. E por falar nisso, eu quero orar mais uma vez, amém? Você que chegou aqui neste culto, que quer receber uma oração,
seja na alma, no físico, no teu espírito. Eu quero orar por você. Você que chegou neste culto dizendo: meu Deus, eu preciso de uma segunda-feira diferente, eu preciso tomar decisões e eu preciso ouvir a tua voz neste culto. Tem algo no teu coração que está deixando ele aí apertado, pressionado. Em nome de Jesus, nós vamos orar agora, apresentando sua saúde, repreendendo enfermidades, suas finanças, amém? E eu sei que a gente fica aqui numa academia, você se levanta, senta, mas no final você sai com cardio em dia, amém? Então eu queria te pedir para se colocar de pé mais uma vez. Quero dar as boas-vindas a quem nos assiste de casa. Te pedir, clica no botãozinho de compartilhar e manda essa mensagem para mais uma pessoa. Só manda lá no grupo da empresa, não fala nada, só joga lá. Alguém vai clicar de curiosidade e vai assistir. Clica no compartilhar, manda lá no grupo da família. Amém? Vai mandando no grupo do condomínio aí. Mas que a palavra de Deus possa alcançar mais vidas em nome de Jesus. Vamos orar, feche teus olhos, curve a sua cabeça. Em nome de Jesus, eu não sei como está a tua casa, o teu lar, a tua família, mas nós precisamos crer no que diz a música do Regis Danese, que a minha família é bênção do Senhor, amém? Meu Pai, Jesus, meu Deus, obrigado pela paternidade do Senhor sobre as nossas vidas. Tua palavra diz em Mateus 6,9, para que quando nós fôssemos orar, chamássemos o Senhor de Pai. Obrigado porque Tu és o bom Pai. Um Pai que cuida, protege, que ajuda, que disciplina quando é necessário. Deus, eu quero te pedir em nome de Jesus. Senhor, visita cada homem, cada mulher presente neste culto hoje aqui. Senhor, aqui talvez tenha pessoas que chegaram com dificuldades terríveis na sua vida, com situações emblemáticas, com dores na alma, com problemas emocionais, psicológicos, pessoas que estão aflitas, angustiadas, tiveram brigas antes de sair de casa, meu Deus, na expectativa de uma resposta do céu, do Senhor para a vida delas. Jesus, um dos adjetivos da Tua palavra e um dos Teus atributos é ser presente. Um dos adjetivos do Teu nome é Emanuel, Tu és Deus conosco. E eu te peço humildemente, como, meu Deus, alguém que nem é digno de pedir coisa alguma. Toca no coração, na alma, no espírito de cada pessoa presente neste culto, Senhor. Meu Deus, vai de encontro ao lugar onde eu não tenho acesso. Meu Deus, às juntas, às medulas, no sangue, nos ossos, na pele. Se tem uma enfermidade alojada, nós damos ordem para que bata em retirada. Em nome de Jesus, Senhor, toda enfermidade, todo nódulo, todo câncer, todo tumor, toda célula cancerígena que talvez está se desenvolvendo, está se alastrando, contaminando o corpo, nós damos ordem no nome de Jesus para que cesse agora toda proliferação, tudo aquilo que tem crescido, meu Deus, para causar o mal na vida dos teus filhos. Meu Deus, em nome de Jesus, dá o movimento correto do corpo, faz a coluna funcionar, as pernas, o braço. Meu Deus, restaura a visão, a audição, o olfato, o tato, o paladar. Senhor, Tu podes todas as coisas. Toca, Senhor, com a Tua mão poderosa nesse início de noite, Jesus. Nos faz voltar para casa irreconhecíveis, fazendo coisas que não fazíamos, Senhor. Se tem algum pai aqui, meu Deus, no meio de uma crise, em uma luta com a sua família, eu oro para que o Senhor, meu Deus, restaure o sacerdócio, para que o Senhor traga alegria, traz de volta o filho afastado, meu Deus, restaura casamento, devolve o brilho das alianças, Senhor, em nome de Jesus. E eu declaro que as coisas que estão por vir são ainda mais extraordinárias do que absolutamente tudo que já passou, Jesus. Meu Deus, se a dor é na alma, cura, restaura a saúde emocional. Nós proibimos toda depressão, toda crise emocional, toda angústia, todo insônia, todo pesadelo noturno.
Se há alguém que está em casa que não teve força, alegria nem para vestir uma roupa, para vir a este culto, eu declaro alegria do céu sobre essas pessoas, Jesus. Que o Senhor encontre cada um aqui, meu Deus, da forma que está, mas que ao tocá-las, o teu poder transforme-as em pessoas completamente diferentes, Senhor. Toca nas finanças, abre as portas financeiras para aqueles que estão desempregados, traz estratégias de como sair do endividamento, vem liquidar, passeia sobre as despensas, os armários, a geladeira, vem com provisão sobre a casa dos teus filhos, Senhor, muda as circunstâncias, vira uma página nessa noite, na vida, nas famílias da tua igreja, Senhor. E estabelece um tempo novo, meu Deus. Estabelece, meu Deus, traz testemunho de vitória sobre os teus filhos que aqui estão, Senhor. Nós abençoamos a vida de cada um e pedimos, meu Deus, o Senhor responda a cada oração, que o Senhor venha fazer, meu Deus, aquilo que eu sou limitado e não posso. E que nós saiamos daqui certo de que o mesmo Deus que operou milagres, como o Edson leu aqui no Velho Testamento, Ele opera milagres hoje, Senhor. Ele é vivo, Tu estás presente em nosso meio. E como tantas vezes cantamos, a Tua presença é real. Tua presença é real. O Senhor não é uma ideia, um vento. O Senhor é palpável, a Tua presença é palpável, Senhor. Em nome de Jesus. A Ti honra, glória, louvor, senhorio, para todos sempre, no nome de Jesus. Aplauda mais uma vez o Senhor. Aleluia! Diga, eu creio e tomo posse. Eu acho que alguns... Tiago diz que se a nossa fé for semelhante à onda do mar. Você já viu uma onda? A onda ela é desesperadora quando ela se forma, né? Mas basta você vir para o raso que daqui a pouco ela morre. A onda é algo assustador por poucos segundos. A onda tem poucos segundos de glória e logo ela desaparece. Então Tiago vai dizer: a sua fé de vocês não pode ser semelhante à onda do mar. Nós temos que ter uma fé constante. Vocês vieram quarta, se não vieram, perderam a palavra da pastora Tainá aqui. Amém? Diga, eu creio e tomo posse. Aleluia, glória a Deus. Tem que ser assim, irmãos, amém? É esse tipo de igreja que o Senhor espera. Aleluia. O título da mensagem de hoje é Pequenos Problemas, mas grandes prejuízos. Diga comigo, pequenos problemas, grandes prejuízos. Irmãos, e lembrando ainda do que foi ministrado no último culto, enquanto eu conversava com Deus, o Senhor foi me trazendo algumas situações, algumas formas que o diabo tem usado para atacar a igreja do Senhor. Eu não sei por que tem cadeado nas nossas portas? Por que tem tranca nas portas das nossas casas, gente? Aquilo é uma evidente prova de que a gente sabe que o mal existe e se preocupa com ele. Sim ou não? Ainda bem que casa de pastor Deus guarda, que às vezes a gente dorme e esquece de trancar. Os irmãos vão visitar e vai saindo, e o último fecha a porta. Aí acaba... Até a igreja Deus guarda, né? Essa noite, por exemplo, enfim. Vira e mexe, alguns esquecem de trancar. Por que é que existem cadeados e ferrolho nas nossas portas? É uma forma da gente lembrar que o mal existe. Que o mal está à espreita. E que ele bate às nossas portas. Só que, irmãos, a gente, como igreja, tem olhado demais para grandes problemas, grandes ondas. E nós não temos percebido que o que tem nos derrubado, muitas vezes são coisas pequenas. São inimigos silenciosos. São inimigos que têm vindo disfarçados de pequenos probleminhas.
Você já viu que um problema grande a gente conserta? O pneu do carro furado você remenda, mas uma luzinha que acendeu você vai deixando ela lá acesa. Fica até bonito para o Natal, decorativo, né? Um problema sério na casa, uma falta de energia, você liga logo para semar. Mas a lâmpada queimada, você pega a do corredor, a do quintal, tira, põe lá e ela fica. Então a gente tem aprendido a olhar apenas para os desafios gigantescos. Mas, irmãos, o diabo tem trazido confronto, afronta e muitas vezes tem alcançado a vitória quando ele investe de forma sutil, sorrateiro e silenciosamente nas nossas vidas. Diga misericórdia. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo de número 12. Romanos 12. E você que foi encontrando, vai dizendo glória a Deus. É um privilégio ter uma Bíblia, abrir a sua Bíblia, manusear a sua Bíblia. Romanos 12, 17. Se você tiver um vizinho aí na cadeira do lado, diz assim: a palavra de Deus é suficiente. Fala para essa pessoa do lado. Fala assim: eu não sei o que está acontecendo, eu só quero te dizer que a palavra de Deus é suficiente, viu? Romanos 12, 17. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem ou procurai, né? Eu não sei qual a versão que você está usando aí, né? Mas, meus irmãos, a ninguém, em uma das versões diz assim: a ninguém torneis mal por mal. Procurai fazer o que é correto aos olhos de todos. Tem algumas palavras que parece que estão em extinção nos nossos dias, irmãos. Amor, perdão, mansidão. São palavras que parece que estão distantes e que não estão fazendo parte do nosso vocabulário. Quando a gente fala em amor, perdão e mansidão, parece sinônimos de fraqueza. Tem que perdoar. Não, vem de novo com essa conversa, isso é coisa de fraco. Mansidão. Eu não entendo como é que você é tratado tantas vezes de forma violenta e você reage com mansidão. Então a gente acaba se tornando uma espécie de fraco por ter comportamentos bíblicos. Bem-vindos à sociedade atual. Bem-vindo à época que a gente está vivendo, onde quando você pratica a Bíblia, quando você exerce a missão bíblica, você é fraco. Você está demonstrando fragilidade. E eu trazer uma palavra dessa no Dia dos Pais, né? Que desafiador, que confrontador. Mas parece que quando você fala em ter que perdoar ou perdoar, você está assumindo que você é fraco, porque o fraco é aquele que perdoa. O fraco é aquele que é manso. O fraco é aquele que tenta resolver, em vez de afrontar, em vez de fazer o contrário do que a Bíblia está dizendo. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas dignas, em uma outra versão, perante todos os homens. A Bíblia vai nos conduzir a não retribuir mal com mal, a não devolver mal com mal. Tem um testemunho de uma mulher, eu vou até ler o nome dela, que eu anotei de novo, que eu sempre lembro desse testemunho. Era uma missionária na Itália, vou tentar não errar, Carneseschi, eu acho que é assim que fala. Nunca vi nenhum pregador falando o nome dela. Mas ela era uma missionária na Itália. E ela estava pregando, batendo de porta em porta para anunciar o Evangelho. E um certo dia ela bateu numa porta e uma mulher saiu e deu um tapa na cara dela. E ela, quando levou aquele tapa, ela virou. E a mulher ficou olhando para ela, do tapa ela virou. Aí quando ela respirou de novo, ela fez assim, com o outro lado do rosto. E aquela mulher que era muito rude, que bateu nela, que agrediu ela, que era muito violenta, né, que não gostava de quem batesse na porta, principalmente para evangelizar, foi completamente ela desmoronou.
quando aquela missionária levou um tapa no rosto e virou depois a outra face para ela. E a história de Carnezesh vai dizer que aquela mulher teve o coração dela destruído, toda a dureza. Ela quebrantou o coração dela e elas se tornaram uma espécie de melhores amigas a partir daquela data. Uma simples virada de rosto. Ela nem precisou levar um tapa. Ela simplesmente disse: não, levei um tapa aqui, Jesus disse para virar a outra face, deixa eu fazer isso. E aquela mulher, ela esperava que ela dissesse assim: eu sou missionária, mas meu facão não é não. Né? Eu sou missionária, mas eu não sou besta, eu sou nordestina, né? Irmãos, existe uma fama terrível sobre nordestina, de que a gente não leva desaforo para casa, de que a gente é não sei o quê, não sei quando. Mas a história diz que aquela mulher se tornou a melhor amiga daquela missionária. E ela se converteu. Não foi através da pregação oral, mas através de uma simples virada de rosto. Eu quero perguntar sinceramente a vocês: será que nós temos sido uma igreja capaz de não retribuir mal por mal? E esse texto de Paulo não é uma lei que ele está... Porque quando a gente fala de Paulo, parece que Paulo é aquele que cria lei, que quebra a lei, que condena a lei, que fala de graça. Mas não! Paulo está falando a mesma coisa que Jesus falou, e eu posso te mostrar isso. Venha para Mateus capítulo de número 5, por favor. Mateus capítulo 5. Verso de número 43 e 44. Mateus 5, 43 e 44. Paulo não está inventando nada. Olha só, quem é que está ensinando aqui? Alguém me ajuda, quem é que está falando aí? Jesus, amém? Vocês ouviram o que foi dito. Não é assim que está? Vocês ouviram o que foi dito. Aliás, irmãos, aqui é uma série de Jesus dizendo: vocês ouviram o que foi dito. Tipo assim, disseram uma coisa, eu vou falar outra. Jesus nesse capítulo ele faz muito isso. Verso 43: vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu. Não tem aquela frase: quem não ajunta, né? Mas eu digo, aqui tem um problema. Sabia? Você já viu quando casal, família, amigos, tem um negócio assim de: eu queria ir, todo mundo vai. Eu quero comprar, todo mundo compra. Por que tu é assim? Todo mundo é diferente. E alguém diz assim: mas eu sou assim. Mas eu estou dizendo isso. País tal, a lei é assim, mas no Brasil é de outro jeito. Irmãos, tem muita cultura errada, mas Jesus diz assim, vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, ou seja, esquece tudo. Vamos formatar a sua memória, o HD de vocês. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Paulo então em Romanos 12, 17 não inventou nada. Paulo está fazendo o que a gente chama de releitura. Diga comigo, releitura. É uma releitura. É um comentário sobre uma fala de Jesus. Meus irmãos, agora isso aqui parece muito teoria, mas Gênesis, só eu lendo de novo para falar o nome dela. Foi isso que ela fez. Ela conseguiu aplicar a verdade bíblica. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem. Deixa eu abrir uma aspas aqui para te fazer uma pergunta. Alguém aqui tem no seu hall de amigos alguém que um dia foi uma espécie de inimigo seu? Você quer saber como está o teu calibre de crente? Para um pouco e pensa. Você tem no seu hall de amigos alguém que algum dia era uma espécie de perseguidor seu? Alguém que, sei lá, na faculdade era aquela pessoa que te detonava. Você tem no seu grupo de amigos alguém que já foi, sabe, um vilão na tua vida. Você já viu aqueles filmes que o meu malvado favorito, ele era o vilão, né?
Aí ele se torna o personagem, o protagonista. Se você não tem ninguém na sua vida que um dia já foi, talvez eu não precise usar a palavra inimigo, mas alguém que já foi desleal com você, alguém que já levantou uma calúnia daquelas, alguém que já tentou derrubar a tua casa, como a gente fala no dia a dia, nos bastidores. Eu, porém, vos digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Olha que profundo. Agora volta um pouquinho no verso 37 para você ver uma curiosidade. Verso 37. Seja o seu sim, sim, e o seu não? E o que passar disso vem de onde? Irmão, por que às vezes a gente complica tanto se a Bíblia já diz como é que tem que ser feito? Seja o seu sim, seu não. Os pais aqui presentes nesse Dia dos Pais. Os nossos filhos, eles são psicólogos por formação. Eles estudam a gente de forma silenciosa. Eles descobrem nossos pontos de fragilidade e de divergência do casal. Eles sabem na hora de assistir uma televisão quem está mais propício a dizer sim. Se é o pai ou se é a mãe. Eles fazem um estudo. Hoje, por exemplo, meu filho pediu umas 3 vezes. Não conseguindo, ele falou para a priminha dele vir me pedir. Então vem aquele trocinho. Chiu! Apelação, isso é apelação. O filho dos outros é difícil falar não. Seja o seu sim e o seu não, irmãos. Não. Ah, depende. Olha, cuidado com esse negócio de depende, porque a Bíblia diz: o que sair do sim ou do não vem de onde? Você me ama? Sim ou não? Depende. Ó, irmão, pode contar comigo na obra da igreja aí. Irmão, é amanhã, vamos lá? Pois é. Vigia. Seja o seu sim, sim, o seu não. Pode parecer, irmãos, impossível tomar essas atitudes que a gente acabou de ler, mas não é. Se nós realmente nascemos de novo, quem está por nós, quem é por nós, nos dará força para pôr em prática tudo que acabamos de ler, amém? Por isso, irmãos, vamos oferecer sim a outra face, vamos tomar o mal, orar, amar o inimigo e abençoar a vida deles. Eu não sei se você já teve coragem de abençoar a vida de alguém que te desejou o mal. Aliás, é aqui que você testa o calibre da tua 20. A pessoa te desejou o mal e você diz: Senhor, abençoa, Senhor. Ó Pai, eu te peço, vai agora de encontro nos celeiros do teu filho que acabou de me xingar. Senhor, põe uma picanha no seu freezer, Senhor. Esse que jogou lama em mim, dá um carro melhor. Parece que é um Corolla. Dá um SW4 para ele, Jesus. Esse vizinho que está com som alto, dá um som mais potente. Ai, Jesus. Estou brincando, mas você já parou para pensar? Abençoar. Ame os seus inimigos e orem por aqueles que te perseguem. Não é orar mandando matar, não. Algumas pessoas interpretam assim: eu vou orar pelos meus inimigos. Mata, Jesus, tira da minha frente. Senhor, 1000 morrerão ao meu lado, 10.000 do meu outro lado, mas eu não serei atingido. Não, não é essa a oração. Senhor, ele vai se converter em nome de Jesus. Você já chegou no culto, colocou a mão na cadeira do lado e disse aqui: essa cadeira aqui é para aquela linguaruda lá que fala mal da minha vida, Senhor, todo dia. Oh, Jesus. Essa cadeira aqui é para o meu patrão, Senhor.
luta para dar o dízimo, porque ele não me paga, mas essa cadeira é para ele. Será que a gente tem exercitado de verdade, irmãos? Nós estamos num culto de ceia. Tudo isso parece difícil, mas não é impossível. Se o Senhor nos perdoa, Ele abriu um leque de condição. Tenhamos paciência, humildade, e vamos buscar no Senhor. Sabe, irmãos, a gente às vezes tem entrado em uma vida que às vezes não consegue perdoar. Você já parou para pensar que a nossa peneira ela vai ficando mais fina para quem é da igreja, por exemplo? Se você tem convívio com os da igreja, algumas pessoas dizem assim, do ímpio eu até esperava isso, mas de você, da igreja. Irmão, só muda que a gente está dentro de um galpão. Pecadores, todos. Por que é que a nossa peneira é mais fina? Uma vez meu pastor me discipulando e disse, tua peneira é fina. Eu disse, como assim, meu pastor? Tua peneira é fina. Tu vigia, converte essa peneira. Estou falando aqui de um negócio sério, que eu fui confrontado em discipulados. Meu pastor me ajudando. Por que é que às vezes o vizinho pode pecar, mas se um irmão da igreja... Aí não. Aí não, irmão da igreja não pode. Irmãos, nós não vamos ser afrontados por pessoa que não nos conhece, dificilmente. Mas por aqueles mesmos. Os influencers têm seguidores, o crente tem perseguidor. Viu? Os tiktokers têm seguidores. Zé Edinaldo, a gente tem perseguidor. O crente, por ter abandonado a velha prática da vida dele, 2 Coríntios 5,17, se você puder abrir comigo, a Bíblia diz, as coisas velhas, 2 Coríntios 5,17, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez. Não, eu li depois, faltou um pedaço do texto. Eu li lá na frente, a gente só lê essa parte. Mas como é que o texto começa, gente? Como é que começa o verso 17? Se alguém está em Cristo. Por que que a gente pula? As coisas velhas se passaram. Você não pode pecar contra mim, não pode me ferir. Não, se alguém está em Cristo. Irmão, se nós estamos em Cristo, as velhas coisas se passaram, nós estamos dentro da nova aliança. Amém? Nós que tínhamos aliança com tudo enquanto, tanto que porcaria dessa vida, nós temos uma aliança com Jesus assim. E eu quero lembrar um texto que eu li no domingo passado. Assim brilhe a luz de vocês, lembram? Talvez alguns já esqueceram. Assim brilha a luz de vocês, Mateus 5,16. Qual o propósito do brilho dessa luz? Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está no céu. Olha só, para que o mundo veja as nossas boas obras. Eu não tenho obrigação de ser bonzinho com seu ninguém. Está em todo lugar, menos na Bíblia. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês. Ou seja, quando alguém vê um menino assim organizado, ajeitado, a gente diz o quê? Quem é teu pai, meu filho? O filho revela. Tem criança aqui na igreja que não precisa perguntar quem é o pai. A gente sabe, né? O mundo vai olhar para nós, vai ver essa luz brilhando e vai entender quem é o nosso Pai. Olha como isso é profundo. Vão olhar para nós, vão ver essa luz brilhando e vão descobrir de quem nós somos filhos. Deus é um Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Lucas, de Maria, de Joana. Assim o Pai é revelado. Então, em lugar de buscar retaliação com aquele que te fez mal, Jesus disse que nós precisamos tornar o mal com o bem, fazer o bem apesar do prejuízo sofrido. Porque, irmãos, muitas vezes essas enfermidades têm nos matado porque elas são silenciosas.
Uma pedra no rim, muitas vezes, e eu sei do que eu estou falando e falo com propriedade, ela parece insignificante até ela descer para o canal da ureter. No rim ela tem muito espaço, mas naquele canal é só ela. Às vezes a gente não tem observado algumas coisas, mas no final da noite, quando não consegue dormir, quando vê um irmão, uma pessoa e não consegue olhar para essa pessoa, são os pequenos problemas que têm causado grandes prejuízos nas nossas vidas. Não é pequenas empresas e grandes negócios, não. São pequenos problemas e grandes prejuízos. Em Romanos capítulo 12, um versículo depois do que a gente leu, no verso 18 agora, Romanos 12, 18, abra sua Bíblia, por favor. Romanos 12, 18. Irmãos, e é sério, de verdade, igreja, esse texto me ajuda demais. Demais. Eu uso ele demais em discipulados, para me confrontar, para saber se eu estou vigiando ou não. Romanos 12, 18 diz: façam todo o possível para viver em paz com todos. Uau, que coisa massa. Façam todo o possível. Você está fazendo o mínimo, o aceitável ou todo o possível? Façam todo o possível. Eu prefiro a versão que diz: no que depender de vós, tende paz com todos os homens. No que depender de vós. Vê se vocês encontram essa versão aí, por favor. Eu creio que seja Almeida. Quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Quando estivesse aqui, não vai mudar muita coisa, né? Eu prefiro lembrar dessa versão. Por quê, pastor? Porque às vezes eu atribuo ao outro o motivo de eu não reconciliar. Às vezes eu atribuo ao outro o motivo de eu não fazer as coisas. Eu não fui para a célula também, o líder não ligou. Eu não fiz comida, não sabia se você vinha. Eu não limpei a casa, não sabia que ia ter visita. A gente sempre está atribuindo aos outros a responsabilidade. O apóstolo Paulo vem dizer assim: queridão, queridona, no que depender de você, no que depender de ti, se depender de ti, tenha paz. Tenha paz com todos. Se depender de você, se estiver dentro das tuas possibilidades, estiver ao teu alcance. E eu sei, irmãos, tem coisas que estão fora do nosso alcance. Sim. Uma pessoa pode ter te visto saindo do supermercado às 10 da noite e pensando outras coisas, né? Mas você estava comprando comida. Tudo bem, vai ter coisa que não tem como alguém imaginar o que a gente está fazendo. Mas no que depender de mim, aquilo que cabe a mim, aquilo que eu posso fazer, quando tiver ao meu alcance, faz o quê? Mateus 5,39, vamos ler mais uma vez em Mateus. Quando depender de nós, Mateus 5,39. E eu queria ter lido o texto todo de uma vez, mas fica mais fácil de trazer o entendimento indo para Romanos, voltando para Mateus, indo para João, voltando para cá. Mateus 5,39 agora. Mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Existem pessoas que onde houver, vai ter conflito. Eu não sei se aqui tem alguém assim. Você já parou para pensar que tem gente que onde ela está, tem confusão? E ela diz, parece que essas coisas me perseguem. Não persegue não, anda contigo. Por quê? Porque não pode ouvir um não. Porque se depender dela tem barraco. Porque é crente, mas o facão não é. Então não é que parece, é literalmente. Aonde está tem confusão. Aonde está tem atrito.
Tem aquela criança que no meio da brincadeira que ela chegar, quebra carrinho, fura a bola. Por quê? Porque infelizmente aprendeu a resolver na base de conflitos. E eu sei que aqui não tem ninguém assim. Eu estou dando um exemplo de alguém que você conhece, né? Amém? No nosso meio não tem esse tipo de pessoa. Eu não entendo porque é que onde eu estou tem confusão. Eu tento me sair. Sério? Que tal de começar a exercer a Bíblia na sua vida? Na sua família, quem é você? É aquele que quando fala alguém diz, lá vem a discórdia. Lá vem eu não concorda com nada. Ou você é o apaziguador. Como Paulo diz em Coríntios, cooperador. Quem somos nós? No nosso ambiente de trabalho, na loja. Gente, eu não queria falar não. Mas já falando, aí lá vem o veneno. O povo já vai procurando um antídoto, porque a cobra soltou o veneno. Quem somos nós, irmãos? Pastor, que palavra dura, no que depender de vós. Eu sou alguém que semeio contenda, ou eu sou alguém que tenho tentado naquilo que cabe a mim, ou que depende de mim, resolver as coisas. Nas relações pessoais, interpessoais, você vai ser ofendido, e vai ofender, vai machucar e vai ser machucado, vai humilhar, não, vai ser humilhado. Nós precisamos vigiar que tipo de processos nós temos causados na vida de outras pessoas. Cuidado com o deboche. A pessoa te ofende, faz de novo, eu adorei. Vigia. Irmão, eu não gostei, te perdoo em nome de Jesus. Irmão, eu não fui com a tua cara. Não, tudo bem, é normal, eu causo isso. Vigia. Me perdoe em nome de Jesus. Só tem essa, foi a que Jesus deu. Tenta aceitar ela aí, faz um processo, faz um jejum. Mas tenta aceitar essa lata aqui do pastor, é só essa que ele tem. Mas nós precisamos nos esforçar, irmãos, naquilo que depende de nós. Pastor, mas não depende só de mim. Concordo. Mas e aquilo que depende de você? Mas e aquilo que cabe a mim? O vizinho se incomoda só porque eu adoro na minha casa. Que volume está o teu som no nome de Jesus? Você tem uma JBL, boombox, extra box, sei lá qual é o nome. Aí o vizinho está se incomodando com a tua adoração. Quando você liga, ninguém escuta mais nem o som do cuscuz imperial passando de manhã. O homem batendo no botijão e dizendo, ó, o gás. No que depender de vós. É porque o inimigo vai ficar furioso com a minha adoração. E com o teu barulho também, criatura. Onde eu chego, o inferno começa. Se eu estiver assim, porque você está causando confusão. No que depender de vós, aquilo que cabe a mim. Eu nunca vou esquecer do dia que eu estava debaixo do teto de um posto de gasolina, em um alagamento em Imperatriz, vindo do serviço, e uma pessoa estancou a moto no meio da enxurrada de Imperatriz, e a água na metade da moto, e muita gente indo para lá e para cá, e eu olhava aquilo e dizia, ninguém vai ajudar, não é possível, que povo ruim, do coração duro. E o Espírito Santo diz assim, não é no que depender de vós não. Eu digo, a minha roupa está limpinha. Vai dar um chulé se eu entrar naquela água. Meus irmãos, o bom da Bíblia é quando ela é usada contra nós, para nos corrigir. Não é só quando ela diz assim, faz por ti, que, como alguns dizem, né? Que eu te ajudarei, que nem está aqui. Então o Espírito Santo disse, não é no que depender de vós não, Lucas. Eu digo, também. Não é também não, é no que depender de vós. Irmãos, eu levei uma bordoada de Jeová naquele dia. Subi as calças até a metade da coxa aqui, que não é uma coisa muito difícil. É canela, joelho e canela.
Eu disse, olha, não recuse minha ajuda, eu basta a surra que eu levei do Espírito Santo. Bora botar essa moto para funcionar. No que depender de vós. Ô vizinho, eu fiz uma comida, mas talvez você nem ia comer, nem ia querer. Você ofereceu? Você fez o convite? No que depender de vós. Quantas vezes a gente fala a frase, se dependesse só de mim aqui nessa casa. E por que é que aquilo que depende de mim eu não faço? Essa célula está muito assim. Se dependesse de mim, esses irmãos eram avivados. Fala para o líder, eu quero começar um tempo de oração. Não, os irmãos estão muito assim nesse grupo. Se dependesse só de mim, por que você não faz nada? Irmãos, o nome de Jesus, Jesus está voltando e a gente vai continuar jogando nas costas dos outros aquilo que é responsabilidade nossa, aquilo que é responsabilidade minha. Se dependesse só de mim, se o Espírito Santo pudesse colocar um espelho na nossa frente todas as vezes que a gente falasse essa frase, dizendo realmente nem tudo depende, mas e aquilo que depende de você? Quantas vezes nós deixamos de perdoar porque dependia de mim, sim. Se a pessoa vier, eu perdoo, mas se não vier também, lavei minhas mãos. Aí Jesus olha e diz, não é assim não foi isso que eu ensinei, não. Está errado, que Bíblia é essa? Dá uma Bíblia boa para ela. Dá uma Bíblia bíblica para ela, está lendo outra Bíblia. Eu até que queria ceiar, mas os irmãos não cooperam. Aí os anjos dizem, tem mais um que entendeu errado. Eita, bora descer lá e resolver? Calma, está chegando na hora. Se dependesse. Você sabe quem pôde dizer isso? Jesus na cruz. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Aí o pai olha e diz assim, depende de você a salvação deles. Todavia, seja feita a tua vontade. Em teus braços entrego o meu espírito. Está consumado. O véu do templo se rasgou, houve trevas, Ele ressuscitou, eu e você estamos aqui, e como diz o Lázaro, ainda bem, eu vou morar no céu. Porque quando dependeu só de Jesus, Ele resolveu. Irmão, Jesus não precisa descer de novo, para pegar a nossa mão, levar até o irmão que está bicudo com a gente e resolver o que precisa ser resolvido. Ele não precisa descer de novo para nos ensinar a dar outra face. Ele não precisa descer de novo para nos ensinar. Todos nós temos dificuldades. Lá em casa, será quem é aqui que cede primeiro? Eu ou minha esposa? Todos nós temos lutas. Mas Deus sabe onde juntar direitinho, porque um é de um jeito, outro é do outro. O que dependeu de Jesus, Ele fez. Se eu pudesse, se fosse possível. Tem uma frase, Calvino, citando Chaplin, diz assim, ouça isso, com a finalidade de manter a paz, devemos suportar muitas coisas, perdoar as ofensas, remir bondosamente o pleno rigor da lei e, no entanto, fazê-lo de tal maneira que possamos estar preparados sempre que a necessidade exigi-lo. A lutar com coragem, porquanto é impossível que os soldados de Cristo mantenham uma paz perpétua com este mundo, cujo príncipe é o próprio Satanás. Calvino está dizendo é impossível que os filhos de Deus tenham uma paz plena nesse mundo, perpétua, para sempre, sendo que eles estão no mundo onde o príncipe é Satanás. Deus é Pai, Jesus é o Rei, mas a Bíblia diz que tem um príncipe. E esse príncipe é Satanás. E esse príncipe é Satanás. Então, por que é que tem ferrolho na tua porta?
Por que é que tem cadeado na tua porta? Por que é que tem cerca elétrica em cima do teu muro? Por que é que a gente paga um motoqueiro vigilante? Porque a gente sabe da ameaça do mal. Nós sabemos da ameaça do mal. Mas Romanos, ainda no capítulo 12, só que agora no verso 19, como eu te disse, era mais fácil ler o texto todo, mas fica mais fácil de entender se ir e vir várias vezes. Romanos 12, agora no 19. Eu estou encerrando essa mensagem, meus irmãos. Não vos vingueis a vós mesmos, mas fazei o quê? O que diz aí, irmãos? Em NVI, que eu acho que é a versão da maioria de vocês. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz Senhor. Chega uma hora que você tem que respirar fundo, dizer: Deus, pega a vingança, pode levar. Não deixe em mim não. Amados, eu gosto dessa palavra, amados. Eu falo muito ela, não fala? O pastor fala muito essa palavra. É porque eu gosto, é legal. Às vezes a gente fala no começo, amado, a pessoa olha assim, né? A última vez que ela ouviu aquilo foi do Amado Batista, né? Amado. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a... Sim, então em alguns momentos nós vamos dizer para Deus: pega de mim, por favor, Senhor. Leva, porque eu estou daquele modelo. Tira essa vingança de mim. Mesmo que tenhamos buscado a paz com todos, em alguns momentos, nós precisamos colocar o conselho de Paulo: não vos vingueis, porque se a gente portar a vingança, irmãos, quem vai delimitar a nossa própria área aqui é a lei. E se eu ajo segundo a lei, eu sou penalizado segundo a lei. E nós seremos capazes de viver de acordo com a lei, irmãos? Não conseguiremos. É melhor dizer: a tua graça me basta, ou como Deus diz para Paulo: a minha graça te basta. Provérbios vai dizer que um abismo, capítulo 7, chama outro. Quantas pessoas, se tivessem pensado, irmãos, quantas pessoas estão nesse momento presas, aprisionadas, por causa de algo que eles poderiam ter pensado duas vezes antes de fazer? É por esse motivo que a Bíblia ensina a andar no Espírito. E eu concluo com esse texto bíblico. Coloca 1 João e o Ministério de Louvor, por favor, se puder me ajudar. 1 João, capítulo 1, verso 7. Perdão, eu desconcluo com esse versículo, mas tem o último de Romanos para a gente ler. Quem já viu eu falando esse texto bíblico aqui na igreja alguma vez? Alguém já viu eu falando esse texto bíblico aqui na igreja? É por esse motivo que a Bíblia nos ensina isso, que está em 1 João 1,7. Pois se andarmos na luz, como Ele na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo. Agora vamos ler o último versículo lá daquele capítulo 12 de Romanos, o verso 20. Por favor, Romanos 12, 20, leia comigo. O 12, agora o verso 20 e o 21. Diz assim: eita Jesus. Ao contrário o quê? Do verso 19 que a gente leu, da vingança. Se o teu inimigo tiver fome, ei, diga comigo: eita Jesus. Não, foi fraco, diga: eita Jesus.
Se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. O inimigo está com fome? Tem uma picanha aqui para nós, bora? Se tiver sede, vamos, tem água mineral na minha casa, inimigo. Dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Ainda bem que umas coisas na Bíblia não são literais, né? Já pensou você colocando brasa na cabeça de uma pessoa? Os mais antigos aqui, os mais jovens não sabem do que eu vou falar agora. Antigamente o ferro de passar tinha um pegador grande assim. Você abria ele, ia lá no fogareiro. Eu fiz muito isso, viu, irmãos, ainda. Pegava as brasas, colocava dentro do ferro, soprando a cinza. Fechava o ferro e esperava as brasas aquecer. E você ia passar a roupa. Com muito cuidado, porque se cai uma cinza e você passa, acabou. Lava de novo, esquenta de novo. Então a Bíblia diz que quando a gente faz isso, a gente amontoa brasas vivas sobre a cabeça deles. Olha que coisa, meu Deus, extraordinária. Verso 21. Não te deixes vencer. Olha o verso 21. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o... Esse é o culto de Santa. Nós vamos ceiar porque o pastor Lucas da Adonai é bonzinho, não peca, e ele é que tem cuidado da igreja de forma inerrante. Não. Nós vamos ceiar porque Jesus Cristo nos perdoou e nos amou, sendo nós ainda pecadores. É por isso. É porque Ele olhou para nós. Ei, irmãos, Jesus olhou para nós um dia, Zé Edinaldo, Venils, cada um de vocês estão aí, se eu falar o nome de tudinho, irmão Márcio, né? Fala o nome dos pais aqui. Ele olhou para nós um dia e disse: se tu não se converter, ei, pai, que tu vai ser, misericórdia. Aí ele teve misericórdia de nós e nos alcançou. Irmãos, e por que a gente não vai exercer a mesma misericórdia sobre a vida das pessoas? Eu quero te convidar a se colocar de pé, em nome de Jesus. Romanos 8,37 diz: portanto, em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos... Nós não somos vencedores por meio das ofensas, das brigas, mas por meio daquele que nos amou. Amém? Feche os teus olhos. Você que chegou neste culto, eu não sei como você chegou, mas se você está aqui, precisa tomar uma decisão na tua vida, no sentido de resolver conflitos. Eu quero te dizer que o Senhor Jesus está te convidando hoje a eliminar esses pequenos problemas que estão trazendo grandes prejuízos na tua vida. Comece a dizer para o Senhor Jesus que você não quer mais prejuízos na tua vida dessa forma. Comece a dizer para o Senhor Jesus que você não quer mais, não aceita mais essas coisas que estão trazendo prejuízos para a tua vida, para o teu ministério, para a tua família, para a tua casa. Pastor, eu cheguei neste culto de domingo e eu tenho tantas mágoas, eu tenho tantas sequelas, eu tenho tantos problemas na minha vida. Eu quero te dizer que você veio para a oficina certa. O mecânico é Jesus. E queridos, não tem um problema que ele não tenha uma solução. Ele é o mecânico da alma. Ele é o médico do coração. Ele sabe tudo. E Ele pode sentir absolutamente tudo que você sentiu, sente ou ainda vai sentir. Então você foi perdoado, sim. Se tem alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus, eu gostaria sinceramente de te dizer: Ele é digno da sua vida. Se você chegou neste culto e você quer entregar a sua vida a Jesus, eu quero orar por você agora. Onde você estiver, no nome de Jesus.
Basta você dar um sinal, vir aqui à frente, eu quero orar por você. Você que chegou neste culto, que quer tomar essa decisão, que quer entregar a sua vida a Jesus, eu gostaria de orar por você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode vir aqui à frente.